Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Marques Freitas e eu vou fazer uma pequena apresentação a respeito de alguns conceitos relacionados às redes Massive MIMO. Esses conceitos são os conceitos referentes à Correlation Matrix, que em português se chama matriz de correlação, ao Channel Hardening e o Favorable Propagation, que traduzidos para o português querem dizer endurecimento do canal e propagação favorável. Antes de nós entrarmos nos detalhes específicos desses conceitos, primeiramente nós vamos fazer um pequeno apanhado a respeito de alguns conceitos chaves das redes Massive MIMO. Tá, então, gostaria de deixar claro que essa apresentação é dividida em 3 partes. A primeira parte faz referência a esses conceitos e também existem outras 2 partes que vão fazer referência a outros conceitos referentes às redes Massive MIMO, tudo bem? Esse trabalho está vinculado ao término de uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará, é o PPGEE da UFPA, e por conta dessa disciplina, o nosso professor, no caso, nos incentivou a fazer essa apresentação. Então, sem mais delongas, gostaria de deixar claro que ao longo dessa apresentação nossa principal referência vai ser o livro do professor Emil Bjornson, que no caso é esse Massive MIMO Networks, Spectral, Energy and Hardware Efficiency, e ele é a nossa principal referência, como já disse, e os autores desse livro, que eles são bem populares, o Emil Bjornson é sueco, o Jacob Rhodes, não sei a nacionalidade dele, o Lucas Sanguinetti, ele é italiano. Tá? Não sei exatamente como se pronuncia o nome desses dois aqui, mas o importante é que eles são pessoas brilhantes, junto com o professor Emil Bjornson. Vou deixar aqui na descrição o link em que vocês podem baixar esse livro gratuitamente. Eles são pessoas bem solícitas, no sentido de que eles compartilham aquilo que eles produzem. Inclusive, os códigos que foram utilizados para gerar as curvas desse livro também estão disponíveis na página do GitHub do professor Emil Bjornson. Então, ao longo dessa apresentação, nós vamos entender alguns conceitos chaves sobre o que é uma rede Massive MIMO, quais são os benefícios de uma rede Massive MIMO. Vamos entender também, o que seriam direções de propagação, como modelar a rede, e também vamos entender os aspectos chaves dessa apresentação, que são o Channel Hardening, o Favorable Propagation e a Correlation Matrix, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, antes da gente falar do que é uma rede Massive MIMO, é bom que a gente tenha em mente o conceito de uma rede celular tradicional. Então, o que seria uma rede celular tradicional? Assim como eu mostro nessa figura, vou usar essa figura aqui para explicar melhor. Dentro de uma rede celular, você tem uma torre, e nessa torre você tem alguns elementos, que são alguns arranjozinhos de antenas, e essas antenas são responsáveis por transmitir sinal para os usuários que estão dentro da área de cobertura, que é conhecida como célula. E por conta disso, esses dispositivos móveis que ficam dentro das células são chamados de dispositivos celulares. Tudo bem? Então, é basicamente assim que funciona uma rede celular. Você tem a torre, que no caso também é chamada de estação base, e a estação base serve a dispositivos móveis que estão dentro da área de cobertura dela. Essa é uma maneira bem simplista de falar de uma rede celular. Existem muitos outros conceitos envolvidos, muitas outras técnicas, mas como não é o foco da apresentação, eu acho que isso vai servir como ajuda para quem não tem o conceito de rede celular muito bem fixo na mente. Tá? Então, basicamente, as redes Massive MIMO são redes que se apropriam do conceito dos sistemas celulares e elas são uma generalização daquilo que você conhece como MIMO. E o que seria o MIMO? O MIMO é um tipo de rede em que você tem múltiplas entradas e múltiplas saídas. Em outras palavras, na sua estação base, ela é equipada com várias antenas, não é equipada com apenas uma antena, ela é equipada com mais de uma antena, e os seus dispositivos móveis, que no caso seriam os celulares,
que a gente também chama de UI, que no caso é o User Equipment. Essa notação a gente vai usar ao longo da apresentação. Então, no caso, os teus UIs eles podem ser equipados com uma ou mais antena. Então, quando você tem essas múltiplas entradas, essas múltiplas saídas, você tem aquilo que a gente chama de MIMO. E o Massive MIMO? O que o Massive MIMO ele representa dentro do conceito de MIMO? No Massive MIMO, você tem essa mesma lógica e, como indica essa figura, a sua estação base ela é equipada com muitas antenas. Então, ela é equipada com muitas antenas para servir os usuários simultaneamente nos mesmos recursos de tempo e frequência. Em outras palavras, eu utilizo o mesmo tempo e a mesma frequência para transmitir dados para diferentes usuários e para fazer isso eu me aproprio de algo que é chamado de multiplexação espacial. Em outras palavras, eu foco, no caso, a energia, ou seja, eu tenho um sinal que eu quero transmitir para esse usuário, eu pego o sinal que eu gero interferências construtivas na direção desse usuário, interferências destrutivas na direção do usuário interferente. Com isso, a gente cria algo que é chamado de precodificador ou beamforming. Então, no caso, o que caracteriza essas redes? Essas redes elas são caracterizadas pela quantidade enorme de antenas ou de elementos de antenas que eu vou ter localizados na minha estação base, ok? Então, por conta dessa grande quantidade de antenas nas estações base, eu tenho vários graus de liberdade para poder realizar as minhas transmissões e as minhas decodificações, tudo bem? Então, o que vai acontecer aí? Essas múltiplas antenas vão ajudar vários aspectos da rede. E um deles é, como a gente já mencionou, o famoso beamforming, porque à medida que eu aumento a quantidade de antenas dentro da estação base, eu vou fazendo com que os feixes enviados por essa antena para os usuários eles sejam cada vez mais diretivos. E com isso eu consigo minimizar dentro de uma célula vários efeitos de interferência entre esses usuários que fazem parte da mesma célula. Então, basicamente, como a gente pode entender uma rede Massive MIMO sob a ótica de uma estação base? Então, imaginem que uma estação base tradicional de uma rede celular ela é como uma lâmpada, ou seja, ela irradia aquela mesma informação para várias direções diferentes. Enquanto que uma estação base de uma rede Massive MIMO, ela é como uma lanterna, ou seja, eu pego a minha energia disponível e foco numa direção que eu tenho interesse. Obviamente, ela vai também se espalhar ao longo do espaço, mas não vai ser tanto quanto uma lâmpada. Então, utilizando essa propriedade, as redes Massive MIMO, ao utilizar uma grande quantidade de antenas, elas conseguem aumentar, no caso, a capacidade de transmissão de um usuário sem aumentar a potência de transmissão. Tudo bem? Então, recapitulando, o Massive MIMO é uma extensão do MIMO tradicional, que é utilizado em várias redes 4G, que alguns chamam de 4.5G. E justamente por isso que vem esse nome, né, de Massive MIMO, que seria o MIMO massivo. Tudo bem? Então, basicamente existem dois tipos de MIMO. Atualmente, até o momento dessa apresentação, existem o MIMO centralizado, tá? No caso, o que seria o MIMO centralizado? É o que a gente vai dar foco ao longo da apresentação. Ele também é chamado de MIMO colocado. E esse MIMO colocado significa que as antenas das estações, as duas antenas que vão servir os usuários, elas ficam localizadas na mesma estação base. E já o MIMO distribuído, que é uma das tecnologias promissoras para as futuras redes 6G, as duas antenas elas ficam distribuídas ao longo do espaço em pequenos terminais ou em pequenas torrezinhas bem pequenininhas, que são chamadas de Access Points ou APs, tudo bem? E em vez de você ter todas as antenas em uma estação base, é como se a tua estação base ela fosse dividida ao longo da área. Por isso que é chamado de MIMO distribuído, porque as antenas que outrora ficavam
colocalizadas na mesma estação base, agora elas se espalham ao longo de uma área geográfica. Mas isso é um tema para uma próxima apresentação. Então, dado que a gente já viu o que existe dentro das redes de Massive MIMO com relação ao número de antenas, vem aquela pergunta, né? Como a gente modela essa rede? O que a gente pode fazer para modelar uma rede Massive MIMO? Não é uma tarefa trivial, justamente porque dentro de uma rede Massive MIMO, como eu estou trabalhando em um ambiente wireless, eu vou ter vários efeitos físicos que vão acompanhar o transmissor e o receptor. Tudo bem? A primeira dificuldade relacionada a uma rede wireless é justamente o efeito de multipercurso, que é o Multipath Effect. Por quê? Porque imaginem que eu tenho esse usuário, tá? Esse usuário aqui em vermelho, e eu tenho uma estação base que está transmitindo informação para ele. Então, essa estação base está transmitindo informação para esse usuário, e ela pode mandar essa informação através de uma linha divisada direta, que no caso seria esse raio, que vai em direção ao usuário certinho, mas também existem outros caminhos que o sinal pode percorrer até chegar ao usuário. Esse sinal ele pode, por exemplo, bater no chão, e alcançar o usuário. Esse sinal poderia, por exemplo, bater em um veículo que está se movimentando para depois chegar no usuário. E poderia bater no chão, ou então em um outro edifício, ou em um outro obstáculo antes de chegar no usuário. Tá? Além dos efeitos de multipercurso, nas redes Massive MIMO você também vai encontrar aquilo que a gente chama de sombreamento. E o que seria o sombreamento? Imagine esse usuário que está entre dois prédios. Imagine a dificuldade que seria para essa estação base transmitir informação para esse usuário, justamente pelo fato dele estar na sombra, né, de dois prédios. E por consequência disso, a gente acaba observando que dentro das redes Massive MIMO, a gente tem um comportamento que a gente chama de fading. E o que seriam esses canais fading? Esses canais eles seriam basicamente canais em que a resposta em frequência do teu canal ela muda ao longo do tempo. Tudo bem? E o ambiente de propagação ele não é um ambiente de propagação estável, ele está sempre em uma constante mudança. Ou seja, por consequência disso, a modelagem do teu canal também vai ser dependente dessas variações do ambiente de propagação. Tá? Então aqui nessa curvinha, de maneira bem básica, a gente pode ver, imaginem, por exemplo, que você tem uma curva em que você tem somente o seu path loss. Digamos que eu tenho só a linha divisada direta, não tenho multipercurso. Então eu estou focando diretamente no meu usuário, eu como estação base estou focando diretamente no meu usuário. E as perdas que eu vou enfrentar com relação àquele usuário basicamente são as perdas da distância que eu tenho em relação a ele, que seriam as perdas de caminho. Tudo bem? Claro, existem outros modos de se modelar a perda de caminho. Aqui a gente está tentando simplificar para que o conceito fique mais claro. No entanto, eu também vou observar dentro dessa rede os efeitos de shadowing e também vou observar efeitos de multipath. Tudo bem? E quando essas várias perdas forem se somando, a gente vai ter um canal que ele não é perfeitamente um decrescimento linear, ou então não é algo tão simples de modelar. E é exatamente por isso que existe uma dificuldade inicial em se modelar uma rede Massive MIMO. Não é uma dificuldade final, a literatura já está bem avançada com relação a isso, mas a gente pode pegar o sentimento do que seria difícil inicialmente como modelar essas redes. Tá. Por conta disso, os sistemas Massive MIMO eles utilizam o protocolo TDD. Mais à frente vocês vão entender o porquê. Mas basicamente o que é o protocolo TDD? Para quem não sabe, existem várias maneiras de você transmitir uma informação. Você pode transmitir a mesma informação, por exemplo, uma das dificuldades iniciais dos sistemas de telecomunicações era você utilizar o mesmo canal para transmitir a mesma informação em direções diferentes. Então, para um caso simples de dois usuários, muitas vezes você gostaria de transmitir e receber informação no mesmo canal.
Só que aí existe uma limitação física para você fazer isso. Por quê? Porque ou você transmite as duas informações no mesmo tempo, mas separa essas informações na frequência, ou você separa essa informação no tempo e transmite ela na mesma frequência. Pelas propriedades da transformada de Fourier, é bem lógico que a gente entenda isso, não é? E uma extensão desse conceito se aplica justamente àquilo que a gente conhece como FDM e TDM. Quando eu quero transmitir múltiplas informações utilizando tempos diferentes, eu estou utilizando um TDM. Apesar de eu estar utilizando a mesma frequência para transmitir as várias informações, eu utilizo tempos diferentes para que elas não se interfiram uma na outra. E quando eu transmito informações diferentes, utilizando frequências diferentes, geralmente se utiliza o mesmo tempo. E quando a gente faz isso, a gente utiliza um FDM. E quando a gente está trabalhando com apenas duas direções, que no caso seriam a direção de downlink e a direção de uplink, a gente geralmente utiliza TDD ou FDD. O que seria o TDD? O TDD seria um Time Division Duplexing. Em outras palavras, seria uma duplexação no domínio do tempo. Ou seja, eu transmito informações que se propagam em direções distintas. Essas informações utilizam o mesmo canal. Elas utilizam também a mesma frequência, porém elas se propagam em tempos diferentes. E já no FDD, eu transmitiria a mesma informação, transmitiria a informação em direções distintas, utilizando frequências diferentes, porém elas seriam transmitidas no mesmo tempo. O Massive MIMO utiliza o TDD. E aí fica a pergunta, né? Por que ele utiliza o TDD e não o FDD? E a resposta vem justamente a seguir. O Massive MIMO ele utiliza o protocolo TDD devido a algo que a gente chama de bloco de coerência. Tá? O que seria esse bloco de coerência? O bloco de coerência, basicamente, ele consiste de várias amostras ou de várias subportadoras, tá? Ao longo do qual a resposta em frequência do teu canal ela pode ser aproximada como constante ou flat fading. Então, o que seria isso? Todo canal ele tem uma resposta em frequência. Por exemplo, lá em sistemas lineares, a resposta em frequência tradicional que todo mundo conhece é a função de transferência. Em outros canais, por exemplo, como um filtro passa alta ou um filtro passa faixa, você também tem a resposta em frequência do filtro. Quando a gente modela circuitos eletrônicos, a gente utiliza o diagrama de Bode. É uma maneira da gente identificar a resposta em frequência em termos de magnitude e fase no que concerne a um sistema linear baseado em sistemas eletrônicos. Então, todo canal tem uma resposta em frequência. E quando a gente está com sistemas que eles são lineares e invariantes no tempo, é bem mais fácil de modelar a resposta em frequência. Nem sempre é trivial, ok? Mas é um pouquinho mais fácil de modelar. Agora, quando o teu sistema ele tem uma resposta em frequência que varia no tempo, aí a coisa complica um pouco mais. E esse conceito de bloco de coerência, ele vai ajudar a resolver esse problema. Por quê? Porque vai existir um intervalo de tempo dentro do protocolo TDD em que a resposta em frequência do canal wireless ela é praticamente constante. E por ela ser praticamente constante, fica bem mais fácil de modelar a resposta em frequência desse canal dentro desse intervalo que a gente chama de bloco de coerência. Tá? E por conta disso, como a resposta em frequência é aproximadamente constante, a gente costuma denominar essa resposta em frequência como flat fading, que seria um fading praticamente plano, ou seja, praticamente não existiria fading dentro desse bloco de coerência. Tá? Claro, esse é um modelo teórico. Na prática, nunca vai ser perfeitamente plano, mas dentro de um ambiente acadêmico como que a gente está aqui agora, a gente assume que é perfeitamente plano a resposta em frequência do canal ao longo do bloco de coerência. Tudo bem? E como a gente modela esse bloco de coerência? Como a gente encontra o bloco de coerência? O bloco de coerência
ele é assumido como sendo invariante no tempo e plano ao longo da frequência. Então, basicamente, você vai ter dentro de um bloco de coerência, você vai ter metade dele sendo reservado para dados de downlink e a outra metade sendo reservada para dados de uplink. Obviamente, não é necessário que seja dividido ao meio, mas é o que geralmente se faz ao longo das simulações. Você pode fazer algo diferente, mas geralmente se divide ao meio nas simulações. Então, qual vai ser a vantagem da gente utilizar um bloco de coerência e no que vai ajudar o TDD com relação ao FDD baseado na resposta em frequência do canal? Dentro do Massive MIMO, existem basicamente 3 fases. Se a gente olhar nessa figura, ó, eu tenho aqui o tempo de coerência, e dentro do tempo de coerência, eu tenho o meu bloco de coerência, e esse bloco está dividido em conjuntos de amostras. E o que seriam esses conjuntos de amostras? Seriam símbolos que a gente vai utilizar para transmitir dados ou para transmitir overhead. Na parte do overhead, a gente costuma chamar esse overhead de tons pilotos. E o restante a gente costuma chamar de dados de uplink e dados de downlink. Ou seja, dentro do bloco de coerência eu tenho uma quantidade finita de amostras e essas amostras eu vou pegar uma parte e vou direcionar para os dados de downlink e uma outra parte eu vou direcionar para os dados de uplink e uma outra parte das amostras desse bloco eu vou utilizar simplesmente para fazer a sinalização. E para que serve essa sinalização? Essa sinalização ela vai fazer aquilo que a gente chama de estimação de canal. Ora, quando um usuário ele entra na rede, ele não conhece a rede, ele não sabe o que tem na rede, ele simplesmente entra lá praticamente cego. Daí ele vai ter que trocar sinais de sincronização com a rede, vai ter que descobrir para onde ele vai ter que transmitir a informação e de quem ele vai ter que receber a informação. Então, para isso, ele precisa estimar os canais, ou seja, ele precisa saber com quem ele vai se comunicar. E para ele fazer isso, ele precisa justamente dessa parte de overhead que são os tons piloto. Tudo bem? Então, qual é a vantagem do TDD dentro disso daí? Como a gente falou, ao longo do bloco de coerência, a resposta em frequência do teu canal é praticamente plana. Ou seja, como a resposta em frequência do teu canal ela não varia, no momento que eu estimar o canal na direção de uplink, essa mesma estimativa também vai permanecer válida para o canal de downlink, porque o canal de downlink faz parte do mesmo bloco de coerência que o uplink. Ou seja, diferentemente de um TDD, diferentemente do FDD, no TDD eu só preciso estimar o canal uma única vez. Tudo bem? Enquanto que no FDD eu teria que estimar o canal no uplink e depois teria que estimar novamente o canal para a direção de downlink. Então essa é a vantagem do protocolo TDD com relação ao protocolo FDD. Então geralmente quando a gente trabalha dentro de um bloco de coerência, a gente costuma denotar esse bloco pelo número de amostras que ele vai conter. Essas amostras, como eu já falei, elas são divididas entre pilotos, que é esse índice tal P, entre dados de downlink, que é o tal D, e dados de uplink, que é o tal U. Saiu esse negrito aqui, mas está equivocado, não é um vetor, é só uma quantidade de amostras. E como a gente calcula esse tal? Esse tal é calculado da seguinte forma. Eu faço esse produto entre BC e TC. O que é BC e TC? BC é a banda de coerência. Lembrem que eu disse que ao longo do bloco de coerência, a resposta em frequência do canal é praticamente flat fading. Ou seja, eu vou verificar qual é a faixa de frequência em que a resposta em frequência do meu canal vai ficar praticamente plana. Então, para essa largura de banda, eu dou o nome de banda de coerência, que é o BC. E esse tal C, esse TC vai ser justamente o tempo de coerência, ou seja, o tempo em que a resposta em frequência do meu canal vai ser praticamente plana. Como a gente pode encontrar esses valores de BC e TC?
O TC, analisando por esse modelo bem simplificado, ele vai depender de V, que é a mobilidade do usuário, e vai depender também do comprimento de onda. Ou seja, quanto menor for a frequência em que eu estiver operando, maior vai ser esse lambda. E quanto menor a mobilidade do usuário, melhor o TC. Ou seja, quanto menor a frequência, maior o lambda, e quanto menor a mobilidade, maior o TC. Ou seja, o meu tempo de coerência ele vai ser privilegiado por usuários que tiverem uma menor mobilidade e que estiverem operando em faixas de frequências menores. E esse BC ele vai ser uma razão de 1 sobre 2 TD, onde esse TD ele é o delay spread. E o que seria esse delay spread? O delay spread ele seria basicamente o tempo, a diferença de tempo entre o raio que chegou mais rápido na tua estação base e o raio que demorou mais para chegar nela. Esse é o delay spread. O que é o delay spread? É um delay de espalhamento. Como o teu canal ele tem um espalhamento, os raios que vão atingir a tua estação base, a partir do multipercurso, eles vão chegar na estação base em tempos distintos. Ou seja, aquele que chegar primeiro, com relação àquele que chegar por último, faça a diferença entre eles e você vai ter o TD, que é o delay spread. Tudo bem? Então, a partir do produto de TC e BC, você obtém a quantidade de amostras que eu vou ter disponível dentro do meu bloco de coerência para transmitir dados e para estimar o meu canal a partir das sinalizações de piloto. Tá, agora a gente vai começar a entrar dentro dos conceitos-chave dessa apresentação, e o primeiro deles é o Channel Hardening. Então, o que o Channel Hardening vai ajudar a gente? Como eu falei anteriormente, esses canais eles são canais do tipo fading, ou seja, eles variam ao longo do tempo. E mesmo que a gente utilize as características do protocolo TDD, utilizando o princípio da reciprocidade, que é quando você utiliza a mesma estimativa de uplink para fazer também a estimativa de downlink, por mais que você faça isso, no momento que eu vou decodificar os dados, se o fading desse canal for muito alto, às vezes a decodificação dos dados na direção de downlink ela não vai ser tão boa quanto na de uplink, por mais que eu utilize a propriedade da reciprocidade. Ou seja, vão existir falhas no ambiente prático. No entanto, os sistemas Massive MIMO, eles ajudam a gente a partir de uma característica que é inerente deles, que se chama o Channel Hardening. O que seria o Channel Hardening? Como a gente mostra ao longo dessa figura aqui, observem que eu tenho a variância de um canal, tá? Observem que a variância do canal ela vai caindo à medida que o número de antenas aumenta, tudo bem? Ou seja, esse meu canal vai apresentar cada vez menos variações à medida que o número de antenas dele for aumentando. Em outras palavras, o que seria o Channel Hardening? À medida que o número de antenas da minha estação base aumenta, o canal que outrora era um canal fading, ele passa a se comportar como um canal determinístico. E por conta disso, é como se o meu canal convergisse para o path loss. Ou seja, essa propriedade ela vai fazer com que não exista tanta necessidade de se combater o ganho de pequena escala, que seriam as pequenas variações que a gente vai encontrar ao longo da resposta de frequência do meu canal. E uma das consequências disso é a gente melhorar o ganho da estimação de canal. E como a gente pode ver matematicamente, o que seria isso? Imaginem que eu pego várias realizações do meu canal ao longo do tempo. Como esse canal é um canal variante do tempo, ao longo de todo o tempo ele vai ter características diferentes, como fase, resposta em frequência, como fase, magnitude. Então imaginem que eu tiro uma média desse canal, tenho o valor esperado dele ao longo de várias realizações. Imagine que eu pego um valor dele em um instante aleatório e divido pela média que eu tirei desse canal ao longo de várias realizações, ao longo de vários instantes de tempo. Se essa razão tender para 1,
a gente pode dizer que o canal ele tem aquilo que a gente chama de channel hardening assintótico, ou seja, o teu canal passa a se comportar como um canal determinístico. E uma das características, como já mencionei, seria basicamente o teu canal convergir para o ganho de larga escala dele, que a gente também chama de path loss. Ou seja, essas pequenas variações, essas pequenas nuances da resposta em frequência do canal, elas desapareceriam. Então, dado que a gente já sabe dessas propriedades, como a gente modela essas redes? Tá? A maneira mais simples da gente modelar uma rede é utilizando o modelo de Wiener. E o que seria o modelo de Wiener? O modelo de Wiener é um modelo bem simples. Você teria basicamente duas células, a célula 0 e a célula 1, e cada célula teria uma estação base que seria responsável por transmitir e receber dados dos usuários. Nessa figura a gente pode ver que o sinal desejado ele é representado por uma seta sólida e os sinais interferentes são representados por curvas por uma seta segmentada. Então, vamos olhar para esse usuário. Então, esse usuário, por exemplo, ele está na célula 0 e ele está interferindo na célula 1 e também está enviando informação para a base station que coordena a célula 0. De modo análogo, esse segundo usuário está enviando informação para a base station que está localizada dentro da célula 1 e ele também está atuando como elemento interferente para a base station que está na célula 0. Pessoal, me perdoem se eu estiver fazendo uso dos termos base station, estação base. Geralmente eu utilizo muito o termo base station no trabalho, então acaba que às vezes eu me confundo na hora de fazer isso, mas vamos lá, segue o baile. Então, basicamente, como é que a gente usa a notação do modelo de Wiener? Como é que ele faz a notação dos canais dele? Então, basicamente, tem esse canal aqui, que é o canal H, tá? E aqui embaixo a gente vai denotar nesse subscrito, a gente vai denotar, no caso, a célula em que o usuário está transmitindo informação. E o superscrito ele vai denotar a base station que está recebendo o sinal enviado pelo usuário. Então, notem que aqui dentro desse contexto do modelo de Wiener, as células e as estações base são tratadas como sinônimos, tudo bem? Então, no caso aqui, a célula 1 também poderia chamar de base station 1 e célula 0 também poderia chamar de base station 0. Então, aqui no caso, a célula que o usuário está transmitindo, considerem esse canal aqui, H de 00. Então, seria o usuário que está na célula 0 transmitindo informação para a base station 0. Ou seja, esse é um canal de um usuário que está dentro da célula 0 que não está servindo como interferente. Ele está simplesmente transmitindo informação para a base station que está coordenando ele. Tudo bem? Agora vamos olhar para esses índices betas. Esses índices betas eles estão representando para a gente os path losses, que também são conhecidos como ganho de larga escala ou large scale fading. Dependendo da literatura que você utilizar, você vai ver essas variâncias em termos de nomenclatura. Então, vamos olhar, por exemplo, para esse beta de 0,1. Ele, no caso, é o coeficiente de perda de caminho, o large scale fading, ou path loss, desse usuário, tá? Ou seja, o usuário que está na célula 0 está transmitindo informação para a base station 1. Ou seja, ele está atuando como elemento interferente. Tudo bem? Então, se a gente fosse modelar o sinal recebido, por exemplo, pela base station 0, fisicamente ela receberia informação tanto dos usuários que estão dentro da célula dela, quanto dos usuários que estão em células interferentes. No modelo de Wiener, apesar da figura não estar apresentando isso aqui para a gente, você considera que dentro de cada célula você tem apenas um usuário e uma estação base. Então, no caso aqui, como a gente modelaria esse canal para 2 células e 2 usuários, sendo que um está em cada célula. Então, no caso, essa célula 0, ela receberia, no caso, o símbolo que seria transmitido pelo usuário, tá? Que a gente está denotando o símbolo por S, S0. E esse símbolo, para poder chegar na estação base, ele passaria pelo canal. E como a gente está denotando algo no domínio da frequência,
pela propriedade da transformada de Fourier, o sinal recebido pela célula zero é o produto do símbolo vezes o canal. E de maneira análoga, um símbolo transmitido por um elemento interferente, que eu vou chamar de S1, ele está passando pelo canal H de um zero, ou seja, o usuário que está na célula 1 está transmitindo informação para a base station 0, ou seja, atuando como interferente. E de modo análogo, aqui a gente tem o ruído que está afetando a minha estação base. Tá, então, dado que existem essas variações entre os tipos de caminho que se existem dentro do Massive MIMO, a gente modela os canais loss e n-loss de maneiras distintas. Relembrando, o canal loss é um canal line of sight, que no caso seria um canal de visada direta, seria aquele tipo de canal em que a estação base enxerga o usuário em uma linha de visada direta, e o n-loss ele compreende, no caso, os multipercursos, né, que estão acompanhando ali aquela transmissão. Então, quando se trata do modelo loss, geralmente o livro ele adota uma notação determinística, um modelo matemático determinístico, enquanto que para o n-loss ele já vai adotar algo que não é tão determinístico assim, ou seja, são maneiras de modelar que são diferentes, tudo bem? Então, basicamente, o que ele faz para fazer essa modelagem? Ele considera uma ULA, no caso, que seria a ULA. A ULA seriam várias antenas colocadas na mesma estação base, em forma de vetor, e espaçadas por uma distância que é uma distância de DH. Essa distância de DH tem várias maneiras de modelar ela. Geralmente no livro ele considera como sendo metade do comprimento de onda. E esse M aqui é o número de antenas que você vai utilizar na estação base. Então ele considera que o usuário está em um campo distante. Ele considera a direção de uplink, onde o usuário está enviando informação para a estação base. Ele considera que o primeiro feixe de raio, o primeiro feixe enviado pelo usuário, vai atingir o primeiro elemento da ULA ou da estação base com um determinado ângulo, que ele considera como sendo esse ângulo aqui, essa letra grega, que eu esqueci o nome. É o Xi, né? É o Xi, o Fi, não lembro, o Xi. É o Xi. Então ele vai chegar com o Xi, e a partir daí ele vai encontrar os modelos referentes ao loss e ao n-loss. Esse Xi ele vai ser importante para ambos, onde para o loss ele vai fazer parte, no caso, isso aqui é um vetor, tá? É um vetor coluna, os canais no livro eles são representados por vetores coluna. E no caso, esse izinho é o índice das tuas estações base, ou células também. E esse feed-i, no caso, é o ângulo com que as tuas informações estão chegando, né? Em cada elemento da antena da estação base. E para o n-loss, ele vai utilizar uma propriedade dos processos estocásticos. Ele vai considerar que em um ambiente como esse, todos os multipercursos eles podem ser classificados como variáveis aleatórias, independentes e igualmente distribuídas. E por consequência, o somatório de todas elas vai convergir para uma gaussiana. Na prática, nem sempre isso vai acontecer, na verdade, muito difícil de acontecer, uma gaussiana perfeita, mas para uma modelagem computacional, para uma modelagem acadêmica, esse modelo ele inicialmente é muito utilizado. Ele também é chamado de modelo de Hailing ou de Short Term CSI, que seria um CSI de curto instante de tempo. E também é chamado de basicamente é isso, Small Scale Failing, Short Term CSI. Aqui ele é chamado de modelo de canal descorrelacionado justamente porque tem essa multiplicação por essa matriz identidade. Mas à frente a gente vai ver que esses canais nem sempre são descorrelacionados. Por que não? Apesar de que
aqui nas imagens da setinha, está bonitinha, setinhas atingindo cada unidade, cada ponta aqui das antenas da estação base, nem sempre isso é realístico. No caso, os feixes enviados por esse usuário, eles podem acabar interferindo no outro. Da mesma forma, os feixes enviados pela estação base para o usuário também podem acabar interferindo no outro, porque não é um laser perfeito que vai sair do usuário até a estação base. Não, vai ser um feixe, e esse feixe ele vai ter ali uns lóbulozinhos, ou então ele vai ter ali aquele feixe, né, que ele vai abrir o facho e um vai acabar interferindo no outro um pouquinho. Então, esses canais eles não são totalmente descorrelacionados. Tá, então, basicamente como é que a gente vai modelar uma rede Massive MIMO para mais usuários? No modelo de Rayleigh, a gente considera que só tem 2 usuários, mas para uma modelagem mais abrangente, a gente vai considerar que eu tenho mais usuários nas células e vou considerar também que eu tenho mais células e, consequentemente, mais estações base. Ou seja, imaginem que para cada célula eu tenho uma estação base e essas estações bases têm índices distintos, tá? Então, por exemplo, para essa primeira estação base eu adoto o subíndice J e para essa outra estação base eu vou adotar o subíndice L. Tudo bem? E para os usuários a gente vai adotar o subíndice K, Kzinho, e também vamos utilizar o subíndice Z para representar usuários, tá? Então vamos considerar essa base station J, tá? Essa base station J agora ela vai estar recebendo informação de vários usuários e de várias células diferentes que estão atuando como elementos interferentes. Tudo bem? Então, sei lá, vão lá, bebam uma água, pausem esse vídeo se estiverem cansados e daqui a pouco voltem para continuar a assistir o vídeo que, se vocês tiverem interesse, né, vai ser importante. Então, o que vai acontecer aqui? Então, o sinal recebido por essa estação base J, ele vai ser o somatório dos sinais de todos os usuários que estão dentro da célula que ela está atendendo, que no caso são os usuários que ela tem interesse, mas ela também vai receber os sinais que vão ser enviados por usuários em células vizinhas. Então, basicamente, cada sinal, eu vou representar ele como sendo S de L de K, ou seja, seria o sinal transmitido, o Szinho, um símbolo, transmitido pelo usuário K na célula L, tudo bem? E os canais, o que seriam esses canais? Seria o canal do usuário K, que está transmitindo na célula L para a base station J. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer para a gente aqui? Se L for igual a J, significa que esse usuário está transmitindo informação desejada para a base station que está atendendo ele. Se L for diferente de J, significa que esse usuário está atuando como elemento interferente, tá? Então, dentro do somatório, matematicamente, como a gente vai representar? A gente vai representar Lzinho variando de 1 até Lzão, até L maiúsculo, e Kzinho variando de 1 até o Kzão aqui de L. Por que K de L? Porque cada uma dessas estações bases vai ter um número diferente de usuários, né? Então, eu não posso considerar que K é o mesmo para todas as células, né? Então, eu considero que esse K vai variar para cada célula. Pode ser pouco, pode ser muito, não sei, depende da situação que a gente está. E também a gente vai ter aqui o ruído que vai estar presente nessa base station L, tá? Então, se a gente for expandir isso matematicamente, o que a gente vai identificar? A gente vai identificar que esses subíndices dos usuários eles vão variar de Kzinho até Kj, que no caso seriam a quantidade de usuários pertencentes à célula J. Aqui eu teria os canais H de Hzinho, no caso de K, de J até J, e S de K de J. Ou seja, em outras palavras, nesse primeiro termo, nessa primeira parte, nesse primeiro termo do somatório, eu tenho só os sinais desejados. Por quê? Porque os subíndices são iguais e tal.
E nesse segundo índice nesse segundo termo eu tenho só, no caso, os interferentes, os elementos interferentes. Então, quando eu estou olhando para a Base Station J e eu quero observar o sinal recebido, eu noto que eu vou receber tanto aquilo que eu quero quanto aquilo que eu não quero, que são as interferências, tá? Tá, isso a gente está analisando para uma Base Station L, para uma Base Station J, que no caso seria essa aqui. No início eu falei que era Base Station L, mas era Base Station J, me perdoem, é o sono. Então, assim, o que vai acontecer agora? E se eu quiser decodificar o sinal de um único usuário, o que eu vou fazer? Um pouquinho mais complicado, né? Nem tanto. Durante a minha decodificação, o que eu vou fazer? Como eu quero receber o sinal de um único usuário, que no caso seria esse usuário casinho, vamos tentar destrinchar ainda mais esse somatório. Dentro do somatório eu vou ter os sinais desejados para o usuário, que seria no caso só o símbolo que ele está transmitindo no canal que ele definiu para a Base Station. Só lembrando vocês que esse canal aqui, ó, ele está em negrito, justamente porque ele é um vetor. Por que esse canal é um vetor? Ele é um vetor porque a tua estação base tem vários elementos de antenas, ou seja, como elas têm vários elementos de antenas, o teu canal ele não é uma constante, e sim é um vetor. Tudo bem? E além disso, ele vai ter os sinais que são indesejados. Esses sinais indesejados são as interferências intracélulas. Essas interferências intracélulas, elas seriam as interferências entre os usuários que estão ali dentro da mesma célula que ele. Tanto que o subíndice aqui vai variar só em termos de usuário. No caso, o izinho aqui ele vai variar de 1 até K de J, que seria a quantidade de usuários que estão nessa célula J, que é a célula que o usuário casinho faz parte. Porém, I é diferente de K. Notem que I é diferente de K, justamente porque são os usuários que estão naquela célula, mas que não são usuário K. Mas notem que eles vão passar por esses canais, no caso aqui de H de JJ, que são os canais que fazem parte daquela célula, e os símbolos, obviamente, né, são diferentes. E além da intracélula, vai ter a interferência intercélula, que no caso são dois usuários que estão em outras células, que a gente está colocando como sendo o índice L. O índice L aqui, ó, que vai variar de 1 até Lzão, onde L é a quantidade de células, ou a quantidade de estações bases vizinhas. E como é que eu vou fazer para recuperar essa informação? A gente vai recuperar essa informação a partir desse vetor, que é chamado de vetor de combiner. O que seria esse vetor de combiner? Esse vetor de combiner vai ser o vetor que vai ajudar a gente a decodificar a informação só do usuário que a gente tem interesse. E como é que o vetor de combiner funciona? Basicamente, esse vetor de combiner ele vai ser melhor quanto mais ortogonal ele for com relação aos outros canais dos elementos vizinhos. O que eu quero dizer? Eu pego esse mesmo elemento e vou multiplicar pelo meu sinal recebido, que é esse Y de J. Tá? Quando eu faço o produto dos dois, o resultado vai ser isso que a gente está vendo. Notem que todos os termos estão multiplicados por esse mesmo vetor, que é pelo hermitiano de V de J de K. E por que todos eles estão multiplicados por esse vetor? Imagine, se todos esses canais forem ortogonais entre si, tudo bem? E eu pego um canal, esse canal V de J de K, digamos que eu faça com que ele seja igual a H de J de K. Eu digo que esse combiner é igual a H de J de K. Se eu multiplico esse vetor por ele mesmo, o resultado vai ser praticamente ele mesmo, tudo bem? Agora, se eu multiplico esse vetor por um outro vetor que é ortogonal a ele, o produto interno da multiplicação vai levar as outras parcelas a zero. Ou seja, quando eu utilizo esse vetor de combiner, quando ele é ortogonal aos outros canais que estão transmitindo na minha vizinhança, ele praticamente vai zerar as influências dos elementos interferentes. Então, o objetivo do vetor de combiner é maximizar o sinal que eu tenho interesse e mitigar
os elementos interferentes que estão à minha volta. E um exemplo mais básico de combiner dentro do Massive MIMO é o Maximum Ratio Combiner, que é esse que a gente acabou de citar, em que você iguala o teu vetor de combiner ao teu próprio canal do usuário que tu tem interesse. Esse não é o melhor vetor de combiner que existe. Existem outros muito melhores que ele, tá? Como existem combiners baseados em MMSE, por exemplo, que são melhores. Tudo bem? Mas de qualquer forma, o que fica claro para a gente aqui é que quanto maior for a ortogonalidade das direções, melhor será, no caso, a detecção dos dados. Justamente pelo fato de que, se os canais forem ortogonais entre si, na decodificação, eles não vão atrapalhar um no outro. E qual é a propriedade das redes Massive MIMO que faz com que essa ortogonalidade seja mais presente? É justamente a propagação favorável, pois à medida que a gente aumenta o número de antenas da estação base, os canais dos usuários que pertencem à mesma célula, eles ficam cada vez mais ortogonais entre si. E por consequência, no caso, como essas direções ficam cada vez mais ortogonais entre si, fica cada vez mais fácil de mitigar a interferência entre esses usuários. Então, além do channel hardening, que diminui a variância do canal, a propagação favorável também vai ajudar a gente a fazer com que as direções desses canais sejam cada vez mais ortogonais. Tudo bem? Existe alguma dúvida com relação a se os vetores ficam ortogonais ou se são as direções que ficam ortogonais? Na literatura vocês vão ver as duas explicações. A explicação desse livro diz que não são as direções, que não são os vetores que ficam ortogonais, e sim as direções. Mas no paper publicado por esses caras aqui, que também são grandes figurões da área do Massive MIMO, já é dito que os vetores eles ficam mais ortogonais. Se vocês tiverem uma compreensão diferente da minha, pode deixar escrito nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de aprender com vocês também. Tudo bem? E quais são os aspectos que afetam o channel hardening e a propagação favorável? A gente viu que o número de antenas ele vai afetar bastante o channel hardening e favorable propagation. Já existem estudos mais avançados que mostram que o ambiente de propagação também vai afetar bastante o channel hardening e favorable propagation. No entanto, esse não é o objetivo da apresentação de hoje, mas é importante que isso fique fixo, né? Já para vocês ficarem se atentando aí caso alguém tenha interesse em pesquisar. Mas existem outros fatores também que já estão publicados que afetam. Os outros estão publicados também, né? Mas esses aqui são mais bem conhecidos, que é justamente a matriz de correlação. Por mais que a gente assuma que a estação base, que a base station envia informação, BS aqui, ó, base station, por mais que a gente considere que de cada antena sai um feixe diretivo para o usuário, isso não necessariamente é real. Esses feixes eles têm um facho, esse facho ele acaba correlacionando um feixe no outro, um feixe de cada uma antena, apesar da pequena distância que existe entre elas. E por conta disso, esses canais eles na prática são levemente correlacionados. Então, dentro de um ambiente computacional, você pode considerar que essa correlação está dentro da base station, ou você pode considerar que ela está dentro do usuário. Dentro do livro, no livro, ele considera aquilo que se chama de modelo de matriz de correlação de espalhamento local, onde ele diz que não existe correlação entre os feixes enviados pela estação base, mas por mais que não exista isso aqui, por mais que ela seja uma estação base perfeita no que diz respeito à falta de correlação entre as antenas, no teu usuário você vai ter algum tipo de espalhamento nas vizinhanças dele. Porque por mais que um usuário por mais que um dispositivo móvel esteja na mão de um usuário, atrás do usuário, por exemplo, vai ter uma parede, vai ter o chão, vai ter, sei lá, um carro.
Ou seja, por mais que esse usuário tenha uma tecnologia interessante para enviar sinais bem direitinhos para a estação base, nas vizinhanças dele ele vai ter algum tipo de reflexão. Então, por consequência disso, existe um espalhamento local em torno desse usuário que vai criar componentes de multipercurso até a estação base. E essas componentes de multipercurso, nada garante que elas vão ser independentes uma da outra. Ou seja, elas vão acabar se sobrepondo em algum ponto, o que vai criar uma correlação entre os feixes do sinal enviado pelo usuário. Tá? E para fazer essa modelagem, ele considera que o primeiro raio que atinge o primeiro elemento da estação base, ele chega com um determinado ângulo, que é um ângulo nominal, que é determinado por essa letra aqui si, e as outras componentes elas vão ter um desvio, que no caso é um desvio que vai ser motivado por um ângulo que a gente chama de ASD, que é um ângulo de desvio padrão. Tudo bem? Então, dados essas características, ele vai modelar a matriz de correlação. E com essa matriz de correlação, ele vai criar um canal agora, para o caso do N-Loss, que é um canal que é um canal correlacionado. É o que ele chama de Correlated Rayleigh Fading. Tudo bem? Então, esse canal ele vai ter uma correlação e não vai ser totalmente descorrelacionado, como algumas literaturas, né, diziam que o canal era totalmente descorrelacionado. Então, basicamente, como funciona o Rayleigh Fading? Correlated Rayleigh Fading, né? O modelo de canal correlacionado. Basicamente, você vai ter uma expressão fechada matemática para calcular. Essa expressão matemática vai depender de beta, que são os seus path losses, e vai depender desse ângulo, do ângulo de DH, que é a distância entre as antenas, e vai depender também da quantidade de feixes, né, que vai chegar aqui na tua base station, que no caso está representado por esse NPath aqui, né. Mas tudo vai se resultar por fim nessa integral que vai depender do ângulo nominal. Então esse ângulo nominal, como vocês podem ver, ele acaba sendo variado a partir desse segundo coeficiente, que vai estar relacionado ao ângulo de desvio padrão, que é o ASD. Existem várias maneiras de você modelar o ASD. Você pode modelar o ASD como sendo uma distribuição normal, com uma distribuição de Laplace. Existem vários métodos de se modelar. Dentro do código que o Neil disponibiliza no GitHub, ele mostra as três distribuições, normal, Laplace e uniforme. Por exemplo, como gerar isso no MATLAB? Como gerar um canal correlacionado no MATLAB? A partir do momento que você gera uma matriz de correlação, você pode criar um canal correlacionado no MATLAB. Esse Ezinho aqui seria um número aleatório que você utilizaria no MATLAB ou no Octave, sei lá, seria um comando rendn. Você geraria esse canal aqui, tudo bem? E posteriormente você multiplicaria pela raiz quadrada da tua matriz de correlação. Você multiplicaria pela raiz quadrada da matriz de correlação, justamente porque você quer alterar a variância aqui do teu canal. Desculpem pelo que acabou de aparecer na tela, não sei se vocês viram, apareceu a bateria acabando. Ainda estou no início dessa vida aí de youtuber. Prometo que isso não vai mais acontecer. Enfim, vamos continuar. Alguns impactos da matriz de correlação no channel hardening. No início se considerava que um canal descorrelacionado era a melhor coisa possível se ter. Mas depois acabou se verificando que não era bem assim, tá? Então, para esse caso aqui, a gente analisa a variância de um usuário. Tá? E esse usuário, como vocês podem ver, tem a variância do canal dele, e pela propriedade do channel hardening, essa variância do canal ela vai diminuir à medida que o número de antenas aumentar. Mas será que é só esse fator que vai afetar o channel hardening? Vamos ver. Se a gente observar, a gente vai notar aqui um canal correlacionado aqui com SD de 10 graus, só um pouco de desvio no caso, de desvio padrão lá do ângulo. E a gente nota que
a variância do canal ela aumentou bastante com relação a um canal totalmente correlacionado. E em contrapartida, quando o ASD ele já é cerca de 30 graus, ou seja, um ASD maior, a gente já nota que a variância diminui, ou seja, a gente percebe que quanto mais correlacionado é o teu canal, no caso para um ASD menor, quanto maior for essa correlação, ou seja, quanto mais correlacionados os feixes forem, pior vai ser o teu channel hardening, ou seja, a tua matriz de correlação ela piora o channel hardening. Porém, no entanto, contudo, todavia, não obstante, para o caso da propagação favorável, as coisas se invertem. Então, para as análises referentes à propagação favorável, o que a gente analisa? A gente compara com o modelo correlacionado também. A gente também considera, a gente não, né? O livro considera um ASD de 30 graus e um ASD de 10 graus. Mas qual é a metodologia agora? Eu considero um usuário que está parado dentro de uma célula e um segundo usuário que está se movendo ao redor da estação base. Esse usuário, quando ele se move ao redor da estação base, imaginem que ele circula ao primeiro usuário. Ou seja, vai chegar um momento que ele vai ficar na mesma linha divisada que o usuário que está fixo com relação à estação base, mas vai ter outros momentos que o ângulo dele com relação ao usuário não vai ser nem um pouco parecido com aquele usuário. Como a gente quer verificar a propagação favorável, a gente está verificando a influência, no caso do ângulo, na propagação favorável. Então tá, esses ângulos eles variam de menos 180 até 180 do ângulo interferente, enquanto que o ângulo do usuário fixo ele está fixo em 30 graus e está fixo no ângulo espelho de 30 graus, que é 150. Pelas propriedades trigonométricas, né? O espelho de 30 graus é 150, né? Soma 120 dá 150. Então, o que vai acontecer? Então, esse usuário ele começou a se mover. Vamos considerar primeiramente a situação de 30 graus, tá? Ele está com SD, os raios têm SD de 30 graus. Então, ele começa a se mover. Até que chega um momento, e vocês percebem, olha, que por caso, comparando com o descorrelacionado, com o canal descorrelacionado, vocês notam que a matriz de correlação já começou a melhorar a propagação favorável, porque a variância está bem abaixo do descorrelacionado. No entanto, eu vou ter um pico, mais ou menos aqui em torno de 100 graus, ou seja, em torno de 80 graus. Ou seja, não foi tão boa assim. Agora, no entanto, quando eu tenho um ângulo menor, ou seja, o canal está mais correlacionado, a gente nota que a variância do canal ela já é praticamente menor em todos os ângulos. No entanto, quando o usuário que está se movendo ele se encontra em ângulos que são próximos ao ângulo do usuário que está fixo, a propagação favorável ela já é prejudicada pela correlação. Tudo bem? Então, notem que aqui em 30 graus eu tenho um pico de variância. A variância cresce exorbitantemente. E em 150 graus no ângulo espelho, a mesma coisa acontece. Ou seja, quando o canal ele é correlacionado, a propagação favorável ela vai ser muito bem favorecida por uma forte correlação do canal que está relacionado às antenas da estação base ou espalhamento em torno do usuário. Notem, não é correlação entre os canais de usuários distintos. É a correlação entre os feixes enviados pelo usuário para a estação base que ele tem interesse ou os feixes enviados pela estação base para o usuário que ela tem interesse. Não é correlação entre os usuários. Então, quando o usuário que está se movendo se encontra em um ângulo parecido com o do usuário que está fixo, essa propriedade da correlação favorecia a propagação favorável, comparado com um caso de correlacionado, já não acontece. E numa situação análoga, quando esse usuário que está se movendo está num ângulo que, apesar de não ser o mesmo do usuário que está parado, mas é um ângulo espelho, acaba que também é prejudicado aí a propagação favorável. E outro exemplo aqui de impacto da matriz de correlação,
dentro do sistema de Massive MIMO é até mesmo nas estimativas de canal, né? Por exemplo, se você for utilizar um estimador de canal MMSE, que é o mais preciso, você vai notar a influência na matriz de correlação na estimação de canal do sinal recebido, tanto na decodificação do canal do usuário, quanto na influência dela nos elementos interferentes dos usuários interferentes daquele usuário daquela estação base ou da estação base vizinha. Enfim. Bom, pessoal, muito obrigado por quem chegou até aqui. Espero que pelo menos um tenha chegado. Eu estou ansioso para ver vocês de novo no próximo vídeo e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Se inscrevam no canal, deixem um like, ative os sininhos para não perder nenhuma das notificações e tamo junto e até logo.